Olá, tudo bem com você? Estamos no início de um novo ano e a chegada do Ano Novo é uma época em que muitos aproveitam para refletir e estabelecer novas metas. É comum que surjam planos grandiosos e ousados que muitas vezes acabam não dando certo, não é verdade? Essa frustração por não atingir os objetivos pode fazer com que você deixe de valorizar os momentos e experiências significativas do ano que passou, como reencontros com amigos, coisas novas que você fez ou conquistou, passeios inesquecíveis, um curso que você completou, enfim. Às vezes só olhamos para o que não deu certo, não é verdade? Portanto, não seja tão cruel consigo mesmo. Mas como começar meu planejamento? Uma boa dica é fazer uma breve retrospectiva do ano que se finda e avaliar quais foram as experiências que valem a pena repetir no próximo ano e aquelas que devem ser evitadas. Tem situações que nem queremos nos lembrar. Queremos, na verdade, deixar no passado. Olhar para trás e avaliar tem um efeito pedagógico para evitarmos que essas experiências negativas não se repitam. Mas não devemos nos concentrar nessas lembranças. Como disse Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória, esse prêmio que é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Este é o programa Adoração, é o seu encontro com a Palavra de Deus. Já estamos de volta e neste momento eu quero convidar você para juntos orarmos para podermos estudar a Palavra de Deus. Pai de amor, vamos abrir a Tua Palavra e a Tua Palavra tem poder. Peço, Pai, que o Senhor nos ilumine o entendimento para que possamos compreender a Tua vontade. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Nós mencionamos o texto que Paulo aqui escreveu em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 12. E eu quero repetir esse texto. Paulo diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como já mencionei, o primeiro passo para o nosso planejamento é fazer uma avaliação do ano que acabou. Estamos ainda no início do ano, ainda dá tempo de você arrumar aí, ajustar a rota para que você tenha um ano produtivo, priorizando aquilo que de fato deve ser priorizado. Então, ao avaliar o ano que acabou, não fique se punindo pelo que não deu certo. Avalie as coisas boas também. Relembre as experiências que merecem ser repetidas no ano novo. O texto que lemos é uma excelente orientação para não ficarmos presos no passado. Tem pessoas que têm excesso de passado. Parece que é só o passado que ocupa a mente delas, trazendo tristeza e desmotivação. Outras pessoas têm excesso de futuro, só pensam no futuro, são ansiosas e preocupadas com o tempo que ainda nem chegou e assim elas não vivem o presente, estão desconectadas da realidade do presente e às vezes ficam distantes das pessoas que a cercam, da família, dos filhos, do esposo, da esposa, excesso de ansiedade, excesso de preocupação
e isso não faz bem. Por esta razão, o exemplo de Paulo é uma ótima dica para você não sofrer desnecessariamente. Vamos dar uma olhada mais profunda nesta passagem. Aqui Paulo diz, ele usa a expressão, uma coisa eu faço, uma coisa. Sabe, tem gente querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Vivemos em uma época de pessoas multitarefas, mas parar, refletir e planejar o futuro é algo importante. Uma coisa, Paulo diz essa frase, né? Uma coisa faço. Uma coisa é uma frase importante para a vida cristã. Uma coisa te falta, disse Jesus ao autossuficiente jovem rico. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 21. Uma coisa é necessária, explicou Jesus à atarefada Marta, porque ela foi incomodada pela irmã Maria e quando ela criticou Maria que escolheu ficar aos pés de Cristo. Essa história está registrada em Lucas capítulo 10, verso 42. Uma coisa eu sei, exclamou o homem que havia recebido a visão pelo poder de Cristo. Ele disse, olha, uma coisa eu tenho certeza, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E essa história está registrada em João capítulo 9, verso 25. Disse o salmista, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Olha que coisa interessante, a expressão uma só coisa, uma coisa é importante na vida cristã. Tem uma citação de um comentarista bíblico, o nome dele é Warren Wiersbe. Ele escreveu o seguinte, muitos cristãos estão envolvidos demais em muitas coisas, quando o segredo do progresso é se concentrar em uma coisa. Veja bem, é necessário se concentrar em uma só coisa. As mulheres, geralmente, elas reclamam de nós homens porque nós não conseguimos nos concentrar em muitas coisas ao mesmo tempo. E, de fato, nós vivemos numa época em que se valoriza aquela pessoa que é multitarefa, mas para ser bom, para ser um vitorioso, é necessário se concentrar em uma coisa. Portanto, ao fazer planos para o próximo ano, na verdade, já estamos no início do ano, estamos em fevereiro, concentre-se no que é mais importante, por ordem de prioridade. Este mesmo texto de Paulo ainda menciona a corrida cristã, a carreira da fé, e o crente deve se dedicar a correr a corrida cristã. Nenhum atleta é bem-sucedido por ser multitarefas. E olha, eu gosto de praticar atividade física e praticar esportes. Um dos esportes que eu mais gosto é o basquete. Eu brinco com os meus sobrinhos já estão na adolescência, 14, 15, 18, e eu ainda posso dizer que ganho deles. Não sei até quando, mas eu treinei bastante. E para você ficar bom em algo, é necessário que você treine. Então, um atleta bem-sucedido, ele é bem-sucedido por treino e porque se especializou naquela atividade. Os vencedores são aqueles que se concentram, que mantêm os olhos na meta e não deixam que nada os distraia. Você se lembra de Neemias? Neemias é um personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele viveu no final do 6º século antes de Cristo. Ele foi um líder da comunidade judaica que retornou à Palestina com Zorobabel por volta de 538 antes de Cristo, ao fim do exílio babilônico. E quando ele estava lá, ele foi um governante de sucesso. A sua grande meta, seu grande objetivo era a reconstrução de Jerusalém. Jerusalém fora completamente destruída, os muros da cidade, a cidade foi arrasada, o templo foi destruído e os judeus ficaram 70 anos cativos na Babilônia. E então, quando terminou o cativeiro babilônico, Neemias, junto com Zorobabel e uma comunidade de judeus, voltaram para a Palestina. Sabe, os grandes vencedores, eles se concentram nos principais objetivos da vida.
E assim como Neemias, que trabalhava na reconstrução do muro, eles responderam aos convites que os distraíam nas palavras aqui de Neemias, né? Por exemplo, Neemias disse assim: por isso enviei-lhes mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Sabe, Neemias estava focado no seu objetivo. Nada, absolutamente nada, o tiraria do seu foco. Inclusive ali, Neemias tinha inimigos, eram os samaritanos que estavam tentando obstruir o avanço das atividades e das obras de reconstrução da cidade. Mas ele disse, não posso descer daqui. Por que eu iria sair daqui e ir ter com vocês? Essa obra não pode parar. Neemias tinha uma visão muito clara de qual era o seu objetivo. E nós também devemos ter um objetivo muito claro, ou melhor, uma visão muito clara de qual é o nosso objetivo. Tiago, ao escrever o seu livro, ele usa palavras duras para descrever quem não está focado e também aquele tipo de pessoa que não persevera naquilo que é o mais importante na corrida cristã. Tiago, ele disse o seguinte, Tiago capítulo 1, versículo 7 e versículo 8, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Uau, que frase forte, não é verdade? Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. O contexto aqui é em relação à perseverança na caminhada cristã. Vêm as adversidades, vêm as provações, vêm as lutas. A pessoa inconstante, ela desiste de perseverar. Mas a pessoa constante, ela persevera no Senhor. E é nesse contexto que Tiago fala sobre a oração e fala sobre o pedido de oração por sabedoria. E Deus vai conceder sabedoria para aquela pessoa que clama, para aquela pessoa que pede, mas aquela pessoa que é inconstante, indecisa, Tiago diz que essa pessoa não alcançará nada do Senhor. Por quê? Porque é indecisa, é inconstante, é indecisa. Olha só essa citação, novamente, de Warren Wiersbe. Ele diz assim, é totalmente uma questão de valores e prioridades viver para aquilo que mais importa. Saber, discernir, distinguir aquilo que é mais importante tem um fator essencial para nos ajudar a alcançarmos a vitória. E qual deve ser o nosso objetivo como cristãos? Atravessar a linha da chegada, alcançar a eternidade. E por isso devemos manter o nosso olhar fixo em Jesus Cristo, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Durante toda a nossa carreira cristã, precisamos permanecer com os olhos fixos em Jesus. Vamos aqui explorar um pouquinho mais a passagem que lemos de Paulo, onde ele diz, uma coisa eu faço, e essa coisa era esquecer as coisas que ficaram para trás. E esquecer as coisas que ficaram para trás não significa que vamos ter uma amnésia das coisas que aconteceram. Não, não é isso. E também não é uma tentativa de apagar nossos erros e pecados do passado. Esquecer as coisas que ficaram para trás significa simplesmente que quebramos o poder do passado, vivendo cada dia que Deus nos dá, olhando para o futuro glorioso com Cristo. Então, olhar para o passado é uma forma didática de aprendermos com os erros do passado e não os repetirmos, mas nós não ficamos presos no passado. Por quê? Porque estamos olhando para frente e prosseguimos. Observe que Paulo não teve uma amnésia de seu passado errante. Veja o que ele escreveu aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 12. Paulo disse assim, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no passado era blasfemo, perseguidor
e insolente, mas alcancei a misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. Eu quero voltar aqui nesse texto porque Paulo, ele não se esqueceu do seu passado. Ele sabia quem ele tinha sido. Ele disse, no passado, era blasfemo, perseguidor e insolente. Quantas características terríveis da personalidade de Paulo, de suas práticas, na ignorância e na incredulidade. Mas ele distingue aqui, ele destaca também a graça e a misericórdia de Deus que o alcançou. Então, nós não podemos mudar o passado, mas podemos ressignificar o passado. Infelizmente, há cristãos que vivem presos no passado, vivem amargando os seus erros do passado. Eles estão tentando correr a corrida cristã olhando para trás. O resultado não vai ser bom. Vão acabar tropeçando e caindo no caminho de outros cristãos. Outros corredores cristãos se distraem com sucessos do passado. Aqui tem um risco muito perigoso, porque é importante lembrar que os sucessos do passado não garantem o sucesso do futuro. O sucesso dos seus pais ou de algum parente não garante o seu sucesso. A sua experiência de vitória no passado não vai garantir o seu sucesso e a sua vitória no presente. O exemplo de Paulo a ser imitado por todos nós é deixar as coisas que ficaram para trás. Ou seja, essas coisas devem ser deixadas de lado, porque as coisas que estão à frente devem ocupar o seu lugar. Paulo, então, ele diz lá no texto, prossigo. Este verbo transmite a ideia de esforço intenso. Há um segredo para o crente ser um vencedor na corrida cristã. O crente que possui uma mente espiritual compreende que Deus deve trabalhar nele para que ele seja um vencedor. Como disse Paulo lá em Filipenses. Lá em Filipenses capítulo 2, se não me engano, no verso 13, Filipenses capítulo 2, versículo 13, o texto diz que é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Qual é a meta do cristão? Qual deve ser a nossa meta? Sabe, Paulo disse, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Sabe, esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Esse prêmio é a nova vida que Deus chamou você por meio de Cristo Jesus. Paulo não está falando de salvação pelas obras, mas da recompensa de ter corrido com perseverança a corrida cristã, sem perder o foco com distrações ou planos e projetos contrários à vontade de Deus. Um outro texto que quero compartilhar com você, e creio que ele ajuda muito a gente a estabelecer prioridades, é Mateus capítulo 6, versículo 33. O texto diz assim, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas ou as demais coisas lhes serão acrescentadas. Esse texto fala sobre prioridade. Na Igreja Adventista existe um projeto que se chama Primeiro Deus,
onde a igreja ela encoraja os seus membros a buscarem Deus na primeira hora do dia. Ou seja, esse texto de Mateus 6, capítulo 6, versículo 33, fala a respeito da prioridade. Quando colocamos Deus como prioridade na nossa vida, as demais coisas vão se encaixar na sua ordem correta. Em nossa escala de valores, Deus deve ocupar o primeiro lugar. Então, ao planejar este ano, estabeleça essa prioridade. Primeiro, Deus. Essa prioridade envolve ler e estudar a Bíblia diariamente. Envolve também dedicar momentos à oração, ir à igreja e participar dos cultos e das atividades missionárias, fazer o culto familiar, orar com a esposa ou com o esposo, com os filhos. Sabe, pode ser que você tenha que mexer na sua rotina. Talvez tenha que dormir mais cedo para se levantar mais cedo, a fim de ter um pouco mais de tempo logo pela manhã para ouvir e falar com Deus. Mas uma vez que você estabelece essa prioridade, você certamente priorizará as demais coisas na ordem correta. Não tem como errar. Ponha Deus em primeiro lugar, na sua agenda, na sua escala de valores. Há mais um texto bíblico importante que nos ajuda em nossas prioridades. Este texto funciona como um princípio fundamental para a corrida cristã. E ele é o texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, onde Paulo diz: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Portanto, outro pilar para o nosso bem-estar físico e espiritual é o cuidado com o corpo, que é o templo do Espírito Santo. E Paulo está aqui dizendo para mim e para você, na comida, na bebida ou em qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. E cuidar do corpo é algo muito importante que nós devemos fazer para a glória de Deus. Então, mexa-se, o corpo foi feito para o movimento. Mexa o corpo, o sedentarismo tem sido a causa de muitos problemas de saúde, enfermidades graves inclusive, e morte precoce. Então o plano deve ser simples, mensurável, agradável, e o resultado virá com o tempo. Se você ainda não começou, quero dizer que o mais difícil é sair da inércia, é começar. O mais difícil é começar. Então comece de maneira simples, uma caminhada, uma corridinha. Eu não tenho tempo. Se você mora numa casa com espaço, faça no quintal da sua casa. Sabe? Mas o importante é que você se mexa, que você tenha essa consciência de que o seu corpo foi feito para o movimento. E isso lhe trará saúde, isso lhe trará bem-estar. Com mais saúde, você terá melhores condições de conviver com a família e vai obter melhores resultados no trabalho também. Outra prioridade nossa é a família. E quando nós falamos de família, é importante nos lembrarmos de alguns valores cristãos. O culto familiar. E quando você faz o culto familiar com seus filhos, com a sua esposa, é importante você se lembrar que você está transmitindo uma mensagem para os seus filhos de que é importante buscar a Deus em primeiro lugar. Passeios, fazer passeios em família é importante. Eu me lembro que o ano passado, num dia de sábado, nós nos programamos com antecedência. Fomos para a igreja de manhã cedinho, minha esposa preparou a comida numa cesta bonita, combinamos com os pais dela, com meu cunhado, minha cunhada, com os meus sobrinhos, e então, após o culto, nós fomos para casa, trocamos de roupa, colocamos uma roupa mais confortável e fomos para o parque da cidade. E lá nós passamos a tarde toda contemplando a natureza, ouvindo louvores, vendo um lago bonito, vendo ali os patinhos brincando na água, brincando com as crianças, tem uma sobrinha pequenininha, e foi uma experiência maravilhosa, inesquecível. Então, valorizar a família, criar boas memórias nos filhos,
Sabe, isso é muito importante. Sair com os amigos, reunir os amigos, tudo isso é muito importante. Outra dica importante para este ano, continue aprendendo. Aprender é importante, é prazeroso. Há uma citação muito famosa, eu não sei quem é o autor, mas a citação diz assim: ninguém é tão novo que não possa ensinar, e ninguém é tão velho que não possa aprender. Portanto, aprenda uma nova atividade, leia um bom livro, descubra o prazer de aprender algo novo. É uma maneira de manter a mente ativa. Lembre-se do princípio, sabe? O princípio que está aqui em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Sabe, aprenda coisas novas. Pode ser um novo idioma, pode ser, quem sabe, uma habilidade nova, quem sabe um novo esporte. Leia um livro mais desafiador e você vai estar estimulando o seu cérebro. Lembre-se, então, desses princípios. Esquecer das coisas que para trás ficam, avançar para o que está à nossa frente, correr direto para a linha de chegada e olhar para esse prêmio, que é a nova vida para a qual eu e você fomos chamados por meio de Cristo. Lembre-se do outro princípio, buscar a Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o último princípio destacado aqui, nós devemos viver para a glória de Deus. Sabe, aqui na Novo Tempo, nós nos importamos muito com você e desejamos que você tenha saúde. E nada melhor do que começar o ano, não é verdade, na presença de Deus, buscando Deus em primeiro lugar e também estabelecendo metas para a nossa saúde física. Eu falei aqui nesta mensagem um pouquinho sobre o sedentarismo e há aqui um tema, a lição 4, obesidade muito além do peso. E aqui você vai entender o que pode estar contribuindo para você ganhar peso e o que você pode fazer para melhorar essa condição. Você vai encontrar aqui vários passos importantes, fáceis, práticos, para desfrutar de uma condição melhor de saúde. Essa é a revista Esperança Novo Tempo, a máquina humana. É um presente para você, não tem nenhum custo para você. O projeto Anjos da Esperança já patrocinou isto para você. Como é que eu peço, Pastor Fred? Através do nosso WhatsApp 12 982 44 4449. Quais são os seus desafios para este ano? Lembre-se, persevere, olhe para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. E através de Cristo, Ele vai nos ajudar a priorizarmos aquilo que deve ser priorizado e, inclusive, vai nos ajudar a cuidarmos da nossa saúde e da nossa família. Se este é o seu desejo de viver na presença de Deus, com saúde, com unidade familiar, eu convido você neste momento para juntos orarmos a Deus. Pai de amor, muito obrigado por esta reflexão. Muito obrigado porque através da Tua Palavra nós conseguimos priorizar aquilo que de fato deve ser priorizado. Ajuda-nos neste novo ano a termos uma experiência mais aprofundada contigo, uma comunhão mais fortalecida, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé através do estudo da Bíblia. Abençoe a nossa família, ajuda-nos a cuidarmos da nossa saúde, colocamos a nossa vida em Tuas mãos, nós choramos em nome de Jesus. Amém.